Fala pessoal, tudo bem com vocês? Patrick Azevedo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um quadro de coordenadas, ou memorial descritivo de um processo da ANM. Porém, galera, se você está assistindo esse vídeo e gostaria de aprender a fazer isso com outros tipos de polígono, não tem problema, tá? Vocês podem fazer tranquilamente aí que vai dar super certo, tá? O processo que eu vou fazer aqui, o procedimento que eu vou fazer aqui com vocês, ele serve tanto para processos minerários como qualquer outro tipo de geometria do tipo poligonal, tá? Então você pode aplicar esse método aí na sua área útil de lavra ou na sua área de propriedade, na sua área de licença, na área licenciada, né? Enfim, qualquer poligonal que vocês tiverem aí, vocês podem aplicar esse método, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui um processo da NM, certo? Tem um processo da NM aqui. E eu preciso de extrair os vértices dele. A primeira coisa que a gente faz é extrair os vértices. Como é que eu faço? Vou vir aqui em vetor, geometrias, extrair vértices. Seleciono aqui a camada do processo, ou sua camada de polígonos aí, manda executar, beleza? Então tá aqui executado, eu vou trocar o rótulo aqui, a simbologia para poder ficar um pouco mais nítida aqui, um pouco mais aparente, para a gente entender, beleza? Então, pessoal, eu vou vir aqui ó, nos vértices, vou apertar o F6, que é a tabela de atributos, e aqui a gente vai ver que tem várias colunas que ele herdou da camada de polígono, né? Esses dados aqui todinho tem no meu polígono, então ele vai herdar isso aqui, certo? E além disso ele vai inserir, quando você extrai os vértices, ele insere essas seis colunas no final, tá? Dessas aqui a gente só vai se atentar ao vertex index, porque ele que contém as informações sequenciais do ponto. É aqui que está ordenado a sequência do ponto. Qual que é o vértice 1, vértice 2, vértice 3, correto? E como que eu, no caso aqui, a minha tabela de atributos de vértice, ela, na verdade, será o meu quadro de coordenadas, o meu memorial descritivo, então eu vou limpar ele aqui e vou deixar, por enquanto, apenas o que eu vou precisar, correto? Como assim limpar? Eu vou apagar aqui, gente, as informações que não vai servir para mim na minha tabela de atributos, correto? E então eu vou botar em edição aqui, vou vir aqui em cima, deletar. Eu vou selecionar todos aqui, porque é tanta informação que é mais fácil eu selecionar tudo e depois ir apertando apenas nas camadas que eu quero. No caso aqui, ó, eu quero manter o vertex index. Então, ou seja, tudo que está selecionado é o que vai ser deletado, tá? Então, eu tirei aqui, ó, o vertex index da seleção para ele se manter. E eu preciso de um outro campo. Isso aí fica a critério de vocês escolherem, tá? Geralmente a gente usa o campo nome, que é o campo que a gente mantém também. Então será vértices do nome, né? Seria manter o campo vértices de um determinado nome, correto? Neste caso aqui, eu vou manter o vértice, vou deixar o nome também, e o processo. Olha só o que acontece quando der OK, ó. Ele vai deletar tudo e vai deixar apenas aqui, ó, os vértices, o vértice e o processo, tipo vértices do processo ou vértices do nome dessa empresa aqui, correto? Então, dependendo do que vocês estiverem trabalhando aí, vocês podem deixar o campo nome ou o campo name, ou qualquer outro campo aí. Aqui no caso, eu deixei esses dois campos aqui, que é o que faz referência. Isso daqui é o vértice 0, do processo tal da empresa tal, Então fica bem assim, bem informativo, tá? Então deixei esses valores aqui. E agora, gente, eu preciso de criar um campo aqui que vai ser meu campo de rótulo, Que é o campo que vai ficar lá V1, V2, V3, V4, V5, que é o campo que vai lá pro rótulo do meu mapa, correto? Porque o vertex index aqui, ele está até sequenciado, mas ele está começando do zero, certo? E não tem uma letrinha na frente, e tudo mais. A gente quer uma coisa um pouco mais profissional, certo? Então a gente não vai usar o vertex index como o rótulo, tá? A gente vai criar um rótulo diferenciado. Então vou vir aqui em tabela de atributos, vou colocar aqui, ó, vértices. O nome da coluna aqui, gente, vocês não podem criar ele com caracteres especiais, com acento, com espaço, tá? E como eu vou colocar vértice 1, V1, V2, V3, eu estou misturando texto com número. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, do tipo texto.
tá? Porque se eu colocar só número, ele não vai aceitar o V que eu vou colocar. E por falar em V, né, como que eu faço para inserir o V, né? Inserir essa regra no QGIS, né? Que eu quero V1, V2, V3, V4. Vocês vão digitar aqui, ó, vão colocar duas aspas simples, tá? Porque todo texto que você quer inserir, que você quer que apareça no QGIS aqui na expressão, você tem que colocar aspas simples e dentro dela você coloca o texto que você quiser, tá? Então, no meu caso aqui, o meu texto é a letra V, só ela, tá? Se eu quiser o V com espaço ou V com ponto, né, eu posso também inserir, mas eu só quero o V mesmo. Então, eu coloco aspas simples e no meio dele coloco o V. E aqui embaixo você vai pré-visualizando, tá vendo? E agora eu quero colocar o V mais, né, junto com o vértice, né? Vértice 1, vértice 2, vértice 3 e por aí vai. Como é que eu faço? Vocês vão usar o concatenador, que no caso é essa expressão aqui, ó. Eu quero unir, juntar, né, o meu V, né, o meu texto de V com outra informação. Qual é a outra informação que a gente vai inserir? A de vértices. Eu posso, por exemplo, utilizar o vertex index. Ele está aqui, ó. Então eu quero juntar o meu V com o vertex index. Então eu posso vir aqui, ó, campos e valores, vai estar aqui o meu vertex index. Clico duas vezes, opa, dou um Ctrl Z aqui porque eu cliquei errado. Clico aqui no final, vertex index. Então ele entendeu que ele vai juntar o meu V com os valores do vertex index. Então se eu der OK aqui, ó, olha só, V0, V1, V2, né, e por aí vai. Só que, gente, eu não quero vértice 0. Eu quero que comece com vértice 1. O que que eu vou fazer? Você vai chegar aqui e vai deletar isso aqui? Não, você não vai fazer isso porque, de fato, o vértice 0 ele é realmente o vértice 1 do meu polígono da NM. Tá? Então, se eu apagar ele, meus vértices vão começar do vértice 2 e aí por aí vai estar errado. Tá? Então, nunca apaga o primeiro vértice. E outro detalhe também, pessoal, é que o último vértice que é extraído de um polígono, ele sempre, né, no QGIS aqui, ele sempre vai ser a mesma coisa do vértice 1. Ele sobrepõe o vértice 1, ele repete o vértice 1. Então, ou você pode vir aqui, ó, e mandar deletar o último campo, não deleta o primeiro, você pode deletar o último campo, ou se não, você pode simplesmente renomear ele e deixar ele com vértice 1, tá? Então fica a critério de vocês aí escolher o que vocês podem, o que vocês querem fazer. Se vocês vão deletar, vocês vão falar que vai voltar para o vértice 1, porque na verdade é isso que acontece. Então vocês podem alterar aqui, beleza? Só que eu vou deixar aqui por enquanto do jeito que está, porque o meu vértice está começando com vértice 0, eu quero que ele seja 1. Aqui, ó, o vértice 1, ele vai ter que ser o vértice 2. O meu vértice 2 aqui tem que ser o vértice 3. Como que eu faço para poder corrigir isso aqui? Então eu vou vir aqui na calculadora de campo. Eu não vou ficar criando novamente a camada de vértice aqui. Eu já tenho ela. Então eu vou vir aqui, nesse campo aqui do lado, eu vou falar que eu quero só atualizar um campo que já existe, o vértice. Eu vou repetir aqui, ó, o V, vou concatenar, vou colocar o vertex, tá? Aí vocês vão falar assim, pô, Patrick, mas vai repetir, vai continuar a mesma coisa, vai estar vertex, né? Ele vai continuar zero, só que eu quero que ele comece do 1. Como é que eu faço? A gente vai usar a matemática, tá? Então, olha só o padrão. Se eu tenho zero, eu quero que ele seja 1, eu vou somar o zero com mais 1, correto? Se eu tenho 1 e eu quero que ele seja o 2, o que eu vou fazer? Eu vou somar ele com mais 1. Se eu tenho 2 e quero que ele seja 3, V3, eu vou somar ele com mais 1. Como vocês podem ver, o padrão é somar com mais 1 para que faça essa alteração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse vertex index aqui, eu vou mandar somar ele com mais 1, certo? Só que aqui deu expressão inválida, né? É porque, gente, basta apenas a gente colocar o parênteses aqui, né? Porque a gente está utilizando a matemática aqui, né? Então, a gente coloca o parênteses. E olha só o que aconteceu, ele já alterou aqui embaixo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando, eu quero, no caso, fazer no caso, eu quero vértices, né, a expressão vértice, V, no caso, né, eu inseri o texto V, né, juntando ele com vertex, né, os dados do vertex, somado com mais 1. Então, quando eu der OK, olha só, no caso aqui, ele acabou não fazendo, gente, que é um detalhe até, inclusive, até interessante que isso tenha acontecido.
Você pode notar que este campo aqui está selecionado, correto? Isso aí é uma coisa que você tem que prestar muita atenção e provavelmente vai acontecer alguma vez com vocês aí, e é bom que isso tenha acontecido. Está selecionado esse campo, então quando eu venho aqui em cima, venho aqui em atualizar campo, vertex, e faço toda aquela expressão, ó, vou colocar aqui, ó, a expressão novamente, vertex index mais, mais 1, certo? Quando eu faço isso aqui, a gente está vendo aqui atrás que está selecionado. Então, quando fica um campo selecionado, o QGIS ele abre essa janela essa calculadora de campo, só que ele olha só o que aparece aqui, ó, somente atualizar, né, o que está selecionado, certo? Mas eu não quero alterar só o que está selecionado, eu quero alterar tudo. Então, vocês podem vir aqui, ó, e desmarcar isso. Vocês têm que lembrar de fazer isso, tá? Então, se vocês tiver alguma coisa selecionada aqui, não se esqueça de desmarcar aqui se você quiser aplicar em tudo, porque senão ele vai aplicar só no que está selecionado. Ou senão, eu vou copiar isso aqui, ó. Ou senão vocês podem vir aqui, ó, né, virar hábito de vocês vir e tirar a seleção, né, desmarcar tudo, correto? Que aí você vem na tabela de atributos, tá vendo? Ele nem sequer aparece, tá vendo? Não dá nem para poder selecionar, porque não tem nada selecionado. Manda atualizar, vou em vértices, vou colar aqui de volta, ó, e vou dar OK. E olha só, V1, V2, V3, V4, V5, tá vendo? Ele somou mais um, considerando o vertex ali, beleza? E aqui no final, né, como eu disse, ou você deleta, ou você renomeia ele para 1, correto? Mando salvar, fecho aqui e fechei. Beleza, gente? Então, se eu clicar duas vezes aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui uma customização que eu já tenho, só para poder ser mais rápido aqui para vocês, tá? Tá faltando aqui selecionar o vértice, espera aí. Ó, vértices. Pronto, gente, tá vendo? Então ficaria dessa forma, tá vendo? V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, por aí vai até o 14, do 14 volta para o 1, beleza? Então, pessoal, e agora? O que está faltando aqui na minha tabela de atributos? Está faltando as coordenadas. E as coordenadas eu quero colocar ela tanto em latitude e longitude, como em UTM também. Eu quero um quadro de coordenadas completo, um memorial descritivo completo, beleza? E vocês podem aí, né? Tipo, eu quero só fazer o sistema de coordenadas projetado, eu quero só em UTM. Beleza, vocês podem fazer, só UTM. Eu quero só latitude e longitude, igual é o sistema da NM. Vocês podem também fazer, mas aqui no caso eu vou fazer vou fazer com todos eles, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar também, gente, é qual que é o sistema de coordenadas que ficou a sua camada de vértices, tá? Como no caso aqui o processo da NM vem sempre em siga 2000 geográfico, meu sistema de coordenadas ele está geográfico, tá? Então isso aí é só um detalhe que é bom vocês ficarem cientes, né? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar de saber disso. Então o que acontece, gente? Para poder eu inserir as coordenadas, existem várias formas. Eu vou tentar ser o mais simples possível para esse vídeo não ficar ainda mais prolongado. Vocês vão vir em complementos aqui, ó, gerenciar e instalar complementos. E vocês vão buscar o calculate, né? Calculate. Vai buscar esse complemento aqui, ó, calculate geometry, tá? Vocês clicam aqui em cima de tudo, manda pesquisar calculate e vai calculate geometry, tá certo? Manda instalar ele, o meu já está instalado. E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com direito em cima de vértice. E aqui vai estar, ó, o complemento, calculate geometry, tá? Então aqui ele já está falando aqui, né, que o meu sistema de coordenadas é o Siga 2000, né? No caso é geográfico, eu sei que está nesse sistema. Então aqui eu vou desativar o Z e o M aqui, que não tem valores significantes nisso. E aqui ele pede qual que vai ser o nome da coluna que você vai dar. Qual é o nome da sua coluna, certo? Eu vou falar que a minha coluna aqui vai ser lat. Esse aqui vai ser a latitude. Ou melhor, a gente está vendo aqui, ó, que é x, tá? Esse aqui, ó, é a coordenada x. Qual o nome da coluna da coordenada x? No caso aqui é a longitude, tá? X é longitude e y é latitude. Tem muita gente que confunde isso achando que latitude é x e longitude é y, tá? É o contrário, tá, gente? Longitude corresponde ao eixo ali, no caso, né? O eixo x, né, no caso. E a latitude, no caso, seria o y, tá?
Então, aí aqui na frente a precisão, como no caso as coordenadas do QGIS, né, geralmente ele vem em graus decimais, certo? Vocês vão colocar então 6 casas decimais. Tem que aumentar as casas decimais aqui para ter uma precisão boa, tá? Então, como ele é decimal, coloca aí umas 6 casas decimais, correto? Eu dou OK, mando salvar. E aí, olha só, eu dou um F6, nós temos aqui a longitude e a latitude, correto? Ah, e agora eu quero inserir as coordenadas em UTM. Como é que eu faço? Clico com direito, calculate. E agora sim, ó, coordenada X. Eu vou colocar aqui, ó, coordenada X. E aqui, ó, coordenada Y, certo? E no caso aqui, para poder, como eu disse, né, é bom que vocês saibam qual que é o sistema de coordenadas da sua camada. Eu sei que ele está em sistema geográfico. Mas se eu fosse convertendo ele para o sistema projetado, eu tenho que saber também qual que é a zona UTM que os meus pontos se encontram, tá? Então, neste caso, eu tenho certeza, né, como se trata de um processo do Ceará, o Ceará inteiro está todo inserido dentro da zona 24. Então, eu sei que está na zona 24. Eu preciso de alterar aqui para que ele entenda que as coordenadas aqui em cima tem que ser no sistema projetado, tá? Então, automaticamente ele já mudou aqui, ó, para metros, e neste caso eu quero só 2 casas decimais, tá? Então, ele vai criar esses 2 campos aqui, ó, de coordenada x, coordenada y, em metros e com 2 casas decimais, porque eu coloquei zona UTM. Dou OK, mando salvar, fecho, e vou lá nele de novo, e olha só, nós temos a longitude, a latitude, coordenada x e coordenada y, correto? Só que aí, gente, vocês devem pensar assim, poxa, mas eu não queria latitude em graus decimais. Eu quero ela em latitude, graus, minutos e segundos. Como que eu faço isso? Aí, neste caso, vocês vão vir aqui, ó, na tabela de atributos e vai criar uma camada, uma coluna. Vou colocar aqui agora o nome completo, ó, latitude. Vocês vão colocar ele do tipo texto e vai colocar para 20 campos aqui, tá? Ou se o campo ou coloca 20 ou coloca 0. Quando você coloca 0, automaticamente o QGIS ele entende que vai ser o número de campo máximo, tá? Que o QGIS aguentar. Então, ou você coloca 0 ou você coloca 20, tá? Então, fica a critério de vocês. Deixar 0 aqui. E aqui, então, pessoal, vocês vão inserir a seguinte expressão. Se tratando de latitude, a gente sabe que a latitude, ele no caso seria no caso a coordenada, ele corresponde à coordenada y. E a expressão que insere a coordenada, ela seria o cifrão, ela é o cifrão y. Então, olha só, você pode ver que as coordenadas então estão em graus decimais, que eu inseri o y. Só que eu não quero fazer isso, eu quero converter o meu y para graus, minutos, segundos. Então, eu vou colocar aqui na frente do y, vou abrir o parênteses aqui na frente do y e vou colocar aqui, ó, para, né, que é tudo em inglês, né, gente? É DMS, que no caso seria para graus, minutos e segundos, a coordenada x que eu tenho aqui. No caso aqui, né, ele tá falando do eixo aqui, né, no caso, né, do eixo aqui no caso, que seria, no caso, o y, de novo, você vai repetir o y, entre aspas simples, e no final aqui você vai colocar o número de casas decimais que você vai querer. Tá vendo? Então, olha, quando você fecha o parênteses, tá vendo? Ele vai criar aqui para você, ó, as coordenadas em graus, minutos e segundos. Correto? Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, que para graus, minutos e segundos, pegar a geometria da coordenada y, que está no eixo y, né, e colocar 3 casas decimais. Então aqui ele entende, né, que já entendeu aqui, né, que a geometria as coordenadas é essa daqui, tá? Inclusive tem um menuzinho na frente aqui, né, que é o prefixo, né, que ele representa qual é o hemisfério, né, no caso da latitude aqui, ou ele vai ser hemisfério norte ou hemisfério sul, né? No caso negativo, ele está abaixo da linha do Equador, então ele é negativo, ele é o menos, ele corresponde com o hemisfério sul, certo? Se ele não tivesse nada, ou tivesse um mais, né, em alguns casos, seria o hemisfério norte, tá? Nesse caso aqui é o hemisfério sul. Se você não quiser utilizar, isso aqui já é uma questão de estética agora, tá, gente? Se você não quiser utilizar o sinal de menos, mas sim informar qual que é o hemisfério, a sigla do hemisfério,
Basta apenas vocês virem na frente do 3 aqui, ó, colocar vírgula, abre, coloca duas aspas simples e no meio dela vocês vão colocar align. Vão digitar align aqui, ó. Aí sim, ele tirou o menos da frente aqui, ó, e colocou o Szinho no final. Você já sabe que está no hemisfério sul. Eu particularmente gosto mais de utilizar este padrão aqui. No caso, pessoal, eu vou copiar essa expressão aqui, tá? Isso aí depois vai virar hábito, tá? Vocês vão acostumar com ela. Então, eu coloquei, ó, latitude do formato texto, campo ilimitado, né? Y, Y. Copiei, dei OK e olha só, nós temos a latitude. Agora vamos lá para a longitude logo de uma vez. Vou criar longitude do tipo texto, colocar 0, colo aqui, coloco X agora, ó, coloco tudo X, dou OK e tá aqui, ó, prontinho. E essas colunas aqui, no caso de latitude e longitude decimais, eu posso deletar agora também, ó. Posso vir e deletar elas, correto? Então eu fico coordenada X, coordenada Y, latitude e longitude em graus, minutos e segundos, correto? Então posso mandar salvar. E essa aqui é a minha tabela, praticamente a minha tabela de atributos, que vai ser o meu quadro de coordenadas. Existem algumas outras colunas aqui, pessoal, que eu vou deixar, porque eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para poder não colocar elas, tá? Então, não quer dizer que tudo que tiver aqui você vai ser obrigado a utilizar, não. Você tem como tirar algumas coisas depois. Então, eu fecho aqui, vou abrir aqui, né, no caso, o meu compositor de mapas, ó. Vou criar um mapa aqui, vou mudar aqui a orientação, vou colocar o A3, vou colocar retrato, vou adicionar aqui o mapa, ó, vou colocar o mapa aqui em cima, certo? E agora, nem vou entrar em detalhe em mapa aqui, tá, gente? E eu vou entrar aqui agora, vou pedir uma tabela de atributos, tá vendo? Vou inserir uma tabela de atributos que, na verdade, vai ser meu quadro, né, o meu quadro de coordenadas ou memorial descritivo. Olha só como é que já está aqui, né, as informações. Eu posso vir aqui, ó, do lado, em atributos, e, por exemplo, eu não quero processo, não quero nome, não quero o vertex index. Eu quero deixar só o restante, certo? Eu venho aqui, ó, selecionei todos eles, mando deletar. Dou OK e prontinho, tá vendo? Já tá desse jeito. Ah, mas ficou um pouquinho pro lado, tá vendo? Tá pro lado esquerdo. Eu quero centralizar. Você pode vir aqui, ó, atributos, vem aqui, coloca centrado ao meio, centrado ao meio, centrado ao meio. Coloca todos eles centrados ao meio, dá OK e prontinho, tá vendo? Ele já se organizou e tudo mais. Ah, Patrick, mas ficou aqui, tá vendo? Tem umas coordenadas que tem um zero, mas ficou um pouco distorcido. Eu queria deixar um pouco mais alinhado, mais profissional, inserir uns pontinhos, né, de milhares, né? Como é que eu faço isso? Também tem como fazer. Eu vim aqui em atributos, tá vendo aqui, ó, coordenada x e y, vocês vão vir aqui, ó, coordenada x, vai vir aqui na expressão. Na frente aqui de coordenada, você vai formatar isso. Eu quero ensinar o QGIS, que eu quero formatar, né, que no caso seria format, underline, number, e abro parênteses. Tá vendo? Eu quero formatar o número das coordenadas x, né, e colocando ele com duas casas decimais. Tá vendo aqui? Então, formato o número da coordenada x, do campo coordenada x, colocando com duas casas decimais. E olha só o que acontece. Ó. Aliás, agora não. Vamos primeiro inserir tudo. Eu vou copiar isso aqui também. Vou vir aqui nesse campo de baixo. Só que aqui é y, né? Então, eu já sei que é y. Eu posso vir aqui e trocar por y. Certo? E agora é com y. Dou OK. Aqui eu corrijo de novo. Coloco coordenada. Vou colocar aqui, ó. Coordenada x, coordenada y e dou OK. Agora vocês podem ver, ó, que ele ficou com separador, né, de milhares aqui, né, de milhar, e aonde tinha que não tinha zero, né, ele acrescentou zero e ficou uma coisa bem mais profissional. Beleza, gente? Então, é isso aqui, pessoal. Nós temos agora o quadro de coordenadas, o memorial descritivo, né, que delimita todo o meu processo da NM ou toda a poligonal que vocês estiverem trabalhando aí, certo? Então, aqui ele está no vértice 1, vai indo, né, vai descendo. Quando chega aqui embaixo, ele volta para o vértice 1 de novo, que é a mesma coordenada inicial, correto? E então, pessoal, basicamente é isso.
É trabalhoso fazer isso e é por isso, tá? E é por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, eu vou liberar para vocês um complemento que vai fazer todo esse trabalho para vocês, né, sem muito esforço, com apenas um único botão. Gostaram dessa? Então, por isso que é muito importante vocês assistirem todos esses vídeos, né, que geralmente o meu método de ensino é esse, é ensinar vocês como que faz, utilizando as ferramentas ali do QGIS, alguns complementos, né, para vocês entenderem, né, como que é a metodologia para se fazer, né, o procedimento no QGIS, porque se você precisar de fazer, vocês vão saber, tá? Porém, eu sempre vou entregar para vocês algo melhor no final. E esse algo melhor no final, gente, seria exatamente isso aqui, ó. Vamos deletar todo esse trabalho que a gente fez até o presente momento, esse trabalho cansativo, tá? E vamos lá, ó. Deletei todo aquele trabalho e vou vir aqui, ó, em mandar extrair, certo? E eu vou ter aqui, né, deixa eu ver se eu digitei certo. Extrair isso aqui, ó, extrair vértices UTM e gel. Pessoal, isso aqui não tem no computador de vocês porque isso aqui são complementos do Geotecnologias da Mineração, complementos que eu desenvolvi e que visa trabalhar, né, são complementos que ajudam, auxilia quem trabalha aí com consultoria mineral e ambiental também. Então, olha só, eu tenho aqui um Models, nós temos todos esses complementos aqui, ó, tá? Inclusive, eu vou relançar de novo, né? Ativar novamente o curso aí de Models e Scripts do QGIS, né? Para a mineração e meio ambiente, para a área ambiental, tá? Eu vou estar colocando ele disponível de novo aí, tá? Várias pessoas adquiriram o curso e ele expirou e agora eu vou inserir ele novamente para que vocês tenham a oportunidade de estar aprendendo tudo sobre esses outros complementos, tá? Mas sem mais delongas, vamos mostrar o complemento que eu vou deixar liberado para vocês aí na descrição, tá? Vou deixar liberado esse complemento para vocês, ó, extrair vértice UTM. Bastando apenas vocês clicarem em cima dele e selecionar o polígono. Sabe, tudo isso que a gente fez até agora, basta apenas você mandar executar. E ele já está tudo pronto aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, posso vir em simbologia, posso vir aqui agora no rótulo. Vamos pegar aqui, ó, vértice, rótulo. Prontinho, ele já se inseriu aqui. Tem aquele detalhe que eu falei com vocês, tá vendo? Ele começa do vértice 15 e vai para o vértice 2. Ou eu deleto o vértice 15, ou eu renomeio ele. Olha só a tabela de atributos que está aqui, ó. Essa aqui é a tabela de atributos do algoritmo que eu desenvolvi. Tá vendo? E muito além daquilo que eu mostrei para vocês, que era a latitude, a longitude em graus, minutos e segundo, o campo de vértice, a UTM, também coloquei aqui o código EPSG, o datum, né, o sistema de coordenadas aqui, o meridiano central correspondente com a coordenada UTM. Isso aqui é bom para a coordenada UTM. Por que que existe este campo aqui? Porque, galera, deixa eu até alterar aqui antes logo de uma vez, ó. Colocar aqui vértice 1, tá vendo? Por quê? Vou mostrar para vocês agora a real razão, né, de se ter, né, os dados de sistema de coordenadas. Por isso aqui, ó, eu vou adicionar aqui as zonas UTM. Olha só, zonas UTM. Aqui é a divisão, né, a passagem de uma zona para outra. E eu vou adicionar também um processo, os processos minerários da Bahia, que aqui tem processos que ultrapassam duas zonas. Então, por exemplo, ó, temos esse processo aqui, então Ctrl+C, Ctrl+Alt+V, processo BA, certo? Então, eu posso vir aqui, ó, deletar a camada da Bahia e ficar só com o processo. Então, se eu extrair aqui esses vértices, pessoal, olha só o que vai acontecer. Ele extraiu, nós podemos ver aqui ó, que tem 4 vértices na zona 23S e 4 vértices na zona 24S. Então, é por isso que existe esse campo de cal, porque ainda que você provavelmente vai trabalhar, né, como a sua área de estudo pega duas zonas, obviamente você vai trabalhar com o sistema de coordenadas geográficas, correto? Mas se porventura você precisar
das coordenadas corretas do processo, ainda que ele esteja em duas zonas, né, o ponto ele estará correto aqui, ó, tá vendo? Você pode ver aqui, ó, que este ponto é um pouco diferente, muito diferente desse de baixo. Por quê? Porque ele está aqui ainda na zona 23. Depois ele passou para a zona 24, outro ponto da zona 24, né? O vértice 4 está na zona 24, vértice 5 na zona 24. Aí quando vai para o vértice 6, 7, 8 e 9, ele já está na zona 23S. Entendeu? Então é de suma importância que se tenha isso, porque agora, na minha tabela de atributos, por exemplo, vou pedir uma nova tabela aqui. Né? Vou só inverter ele aqui de lugar. Ó. Nós temos aqui o processo. Aqui vai ter os vértices da Bahia, tá vendo? Olha só, nós temos aqui, ó, um quadro de coordenadas bem mais completo, tá vendo? Porque ele mostra para você, quem for analisar o quadro, vai ver as coordenadas, vai ver também a UTM aqui, e vai saber que ele está em sistema de coordenadas diferenciado. No caso aqui não é este processo, no caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, é o outro vértice, é esse daqui, ó. Tá vendo? Vai ver as coordenadas bem mais diferenciadas, tá vendo? Né, vai ter essas informações e tudo mais. Aqui tem até que usar o format number também, que eu ensinei para vocês aí agora há pouco, né? O format number para poder ajustar essas coordenadas aqui, ó. Acho que eu devo ter ele no controle. Não, isso aqui não. Vamos inserir aqui de novo. Ó, format underline number. Number. Aí abro parênteses, coloco duas casas decimais. Vou colocar essa aqui com 3, tá? Só para poder vocês verem. Então, Ctrl C, ok. Essa aqui é a coordenada X. Aqui vai ser a coordenada Y. Vou colar aqui mesmo, que é mais rápido. Aí só altero isso aqui para Y e dou ok. Tá vendo aí? Então ele corrigiu, já colocou com 3 casas decimais, fiz diferente do outro. Entendeu, gente? Então, esse complemento, pessoal, ele ajuda bastante vocês nisso, tá? Então, todo esse vídeo aqui, todo esse tempo que vocês perderam não foi em vão, porque vocês precisam também de aprender, né, ser críticos, né, ter pensamento crítico de como que foi a metodologia utilizada. Então, agora vocês sabem qual é a metodologia que a gente utilizou para inserir as coordenadas, quais são as expressões que a gente utilizou, né, mas no final das contas nós temos aí um complemento que explica, né, que exemplifica tudo aquilo que você já conhece, você passou a conhecer nesse vídeo, e agora você tem um complemento que executa tudinho. Se você precisar de explicar como que é o procedimento, ou replicar isso, você sabe como fazer naturalmente, até mesmo se você não tiver o complemento. O papel do Geotecnologias da Mineração é exatamente esse, é ensinar não somente, né, entregar mastigado, você também tem que aprender o método, dominar o método, né, de como criar as coisas, né, utilizando o que há de mais padrão do próprio software, tá? Não ficar limitado a um monte de códigos, a um monte de ferramentas adicionais, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixe o like de vocês. Compartilhe o vídeo aí, porque eu tenho certeza que você deve ter pensado assim, poxa, fulano de tal vai gostar muito, né, desse conteúdo. Vou mandar para ele. Então, vocês compartilhem. Deixe um comentário se ficou alguma dúvida ou se teve alguma falha, de repente, na hora de explicar alguma coisa que vocês podem, né, mandar aí também, né, nos comentários, críticas construtivas, né, ou o que precisa ser melhorado também no canal e tudo mais, tá? E é isso. Se inscreva, ative as notificações para receber também. Eu vou deixar vários links na descrição, inclusive de download deste complemento e também se você tiver interesse de adquirir o curso com todos esses complementos aqui, galera, né, com todos esses complementos aqui, né, eu vou deixar o link aí embaixo também, né, os links de todos os cursos do Geotecnologias da Mineração, seja ele o completo, seja ele os avulsos, né, eu vou deixar disponibilizado para vocês aí na descrição, beleza? Fico por aqui, galera, e até o próximo vídeo. Até mais.